Fala turma, sejam bem-vindos a mais um No Real Mundo Podcast. E eu estou gravando esse podcast numa sexta-feira. Eu não sei por que me veio à mente e eu precisava falar isso, mas veio à minha mente uma nova. Fala isso, cara. Fala, só fala. Manda essa mensagem. Provavelmente porque a minha mente estava buscando alguma coisa para eu poder falar. Eu não tinha nada e veio isso de primeira e a minha mente falou: cara, vai, faz isso. Então eu estou fazendo isso e agora eu estou gravando esse podcast. Por que parece que fica mais gostoso, é mais gostoso falar um portunhol? Porque não é espanhol. Isso não é espanhol, é só um português que soa como espanhol, mas continua sendo português, mas por algum motivo fica mais bonito quando você fala português. Agora não ficou bonito, agora não saiu legal. Mas quando sai legal, fica um negócio bonito, fica um negócio gostoso de ouvir. Não sei porquê, eu acho que sou só eu que tenho essa sina, mas foda-se, vamos lá. Eu não sei o que eu vou gravar nesse podcast, mas eu resolvi fazer porque hoje, algumas das coisas que eu queria tentar fazer hoje era criar uma ou mais músicas e gravar um podcast. Eu tentei criar alguma música e não veio, a criatividade simplesmente não apareceu, então eu resolvi criar um podcast, porque criar um podcast é muito mais fácil do que criar uma música, porque quando você cria uma música você tem que fazer e ver se está dando certo, ver se está dando errado. E criar um podcast não, você não cria um podcast, você faz o podcast e de repente você criou ele. É um grande improviso. Um podcast é um grande improviso, como se fosse um freestyle, é como se fosse uma espécie de rap. O cara já tá lá a batida, você só tem que criar a letra, cara. Você cria na hora. E às vezes fica muito bom, às vezes não, mas os podcasts são assim também. Alguns são muito bons e outros nem tanto. Mas criar a música, eu tô passando por um processo que é diferente de um rap freestyle, onde você já tem a batida e a melodia e você só bota a letra. E às vezes sai boa, às vezes não sai, mas você já vai saber na hora se ela vai sair boa ou não, porque você já cria fazendo o negócio. No caso das músicas, como eu estou... Primeiro, eu fiz a melodia, eu que improvisei, eu fui combinando vários acordes diferentes, que eu nem sei o nome, e eu fui vendo que alguns combinavam mais, então eu consegui fazer uma melodia, fiz a batida da melodia, mas não veio letra nenhuma. É como se fosse uma casca esperando... É como se fosse uma casa esperando um dono, mas não tem ninguém para comprar, não tem ninguém com dinheiro para comprar aquela casa. Então tem uma melodia que eu achei muito bonita, eu gostei da batida, eu gostei do ritmo, batida e ritmo é mais uma coisa, eu acho. Eu gostei dos acordes, mas eu não sei que letra pôr nisso, porque é uma melodia meio triste, mas ao mesmo tempo meio raivosa, e eu simplesmente não consigo imaginar uma letra que encaixe nisso. Quer dizer, teria uma letra, mas eu não consigo, eu não estou no clima. Por algum motivo eu estava no clima para criar uma melodia mais densa, mais sombria, mas eu não estou, sei lá, o meu psicológico não acompanhou, minha mente não acompanhou o meu estado emocional. Eu não consigo colocar palavras que combinem com a atmosfera dessa melodia. E ficou por isso mesmo. Então eu resolvi gravar um podcast, porque o podcast é só falar, não tem melodia nenhuma, não precisa combinar com nada. Você fala qualquer besteira e tá tudo certo. E depois você bota um jazz, ou um blues, ou um rock de música de fundo, ou não bota nada e posta. E falando em postar, teve outro marco importante neste podcast que pela primeira vez em muito tempo um vídeo meu foi tirado do ar. É exatamente isso que você ouviu, ouvinte. Um vídeo meu foi tirado do ar porque eu estava falando da pandemia, e eu não sei se eu vou continuar falando. Eu estava falando da pandemia e eu não sei o que eu falei naquele podcast, mas provavelmente foi
algo que não agradou os caras que moderam a plataforma e eles tiraram. Falou que eu tava compartilhando desinformação. Eu não lembro o que foi, mas eu vi o título do podcast, era totalmente totalitário, alguma coisa assim. Já dá para ver o teor do podcast. E pela primeira vez eu comecei a ser banido. Eu achei que ia demorar muito para isso chegar em mim. Tanto que até alguns podcasts atrás eu tava falando que não, talvez se eu tiver 1.000 inscritos, 1.500, talvez eu comece a ter dor de cabeça com isso, mas com 100, de jeito nenhum. E eu estou começando a ter dor de cabeça com isso. Eu achei que ia demorar mais, mas pelo visto não. Então a partir de agora eu vou ter que me policiar mais, se bem que agora a pandemia não existe mais, né? Depois que o Putin declarou guerra com a Ucrânia, a pandemia simplesmente desapareceu e ninguém mais fala disso, né? Não precisa mais da máscara, ninguém fala tanto de vacina e foda-se. É isso aí. Até um pouquinho antes da guerra, a pandemia poderia demorar, ela provavelmente iria se estender por mais uns 2 anos. Daí começou aquela guerra. Magicamente não precisou mais de máscara e de porra nenhuma. Não sei porquê, não entendi, adorei e espero que não volte, mas eu tenho minhas dúvidas. No caso, a máscara, porque o vírus ele nunca foi embora, ele continuou circulando como ele estava circulando antes das máscaras. E adivinha, nada mudou. Antes, é impressionante como as pessoas elas são gado, basicamente. É foda usar esse termo, mas é basicamente... Eu não gosto de usar esse termo porque quem usa esse termo, eu já tô pegando um pouco de estigma de quem usa esse termo. Mas é gado, tigre. Tigre é um termo um pouco melhor. Eu vou usar esse termo, eu prefiro. Por quê? Só porque eu sou um cara meio hipster, eu não gosto de uma coisa que caiu na boca do povo. E chamar de tigre não caiu na boca do povo tanto quanto chamar de gado. Mas as pessoas são tigres, basicamente, porque tinha a pandemia, as pessoas não saíam, as pessoas elas te olhavam torto se, por exemplo, você entrasse, ele entrou sem máscara na academia, não deu uma semana que tinha liberado e ninguém estava usando. Ou seja, realmente estava todo mundo usando só porque tinha uma lei mandando usar. E depois as pessoas simplesmente pararam de usar, entendeu? E teve alguns que continuaram por 1, 2 semanas usando, que eram os que usavam direito, né? Porque tinha uns, e eu era um desses que já usavam no queixo e foda-se. Mas tinha alguns que usavam certo, que diga-se de passagem, as pessoas me faziam ferver o sangue, porque eu achava que elas iriam a qualquer momento chamar minha atenção para usar do jeito certo, que nem elas estavam usando, mas isso só aconteceu uma vez e depois nunca mais. Mas até essas pessoas, não passou 1, 2 semanas, até elas pararam de usar. Ou seja, elas talvez estivessem com um medo social maior, ou talvez com um medo real. Mas eu acho que não é um medo real, porque quem realmente tem um medo real do vírus e acredita em tudo, que a mídia passa, que não, o vírus vai matar, essas pessoas elas ainda usam até hoje máscara. É pouca gente, mas de vez em quando eu ainda vejo. Mas as pessoas, no geral, simplesmente pararam de usar quando o negócio não era mais... quando simplesmente não era mais obrigatório. Sendo que antes elas iam te olhar torto por estar usando aquilo. E eu entendo o lado das pessoas que eram donas de loja, donas de academia, mas as pessoas que ficavam chamando a atenção por você usar direito, ou as pessoas que ficavam te olhando torto, sendo que elas nem eram donas do estabelecimento, sendo que as mesmas pessoas, 1 semana depois, pararam de usar também, me irritou um pouquinho. Mas é isso aí, né, cara? É o que acontece quando você... É o que acontece quando você lança uma notícia que torna todo mundo histérico, né? As pessoas elas agem de forma irracional e o ser humano, quando ele não está sendo racional, ele volta a ser um animal. E nós somos um animal social.
e inevitavelmente a gente vai acabar obedecendo coisas que a gente até sabe que não é o certo, mas está todo mundo fazendo, a gente é meio que impelido a fazer também, mesmo que ninguém fale abertamente. Você sente, porque o ser humano é um ser social, você sente a energia que as pessoas é como se estivesse formando até uma egrégora em cima de você para você seguir aquele comportamento também. Mas sei lá, não é bem isso que é o assunto desse podcast. O assunto desse podcast é sobre ser influenciado por pessoas, mas não necessariamente nesse sentido, mas uma questão de ser influenciado para o sucesso, vamos dizer assim. Porque eu sempre escutei aquele papo de você é a média das 5 pessoas que estão contigo, que estão mais próximas de você. E eu nunca levei isso muito a sério porque eu sempre tive uma grande influência da internet. E eu digo tranquilamente que a internet, acho que ela influenciou entre 40% e 50% da minha personalidade. E não as pessoas ao meu redor. Mas agora que eu me mudei de cidade, eu percebo que apesar disso, as pessoas ao redor elas têm uma influência grande. Antes eu achava que isso era besteira porque eu era um cara muito sozinho, e quando eu comecei a fazer algumas amizades lá na minha antiga cidade, eram de pessoas mais alegres, mais de bem com a vida e mais felizes. Então eu comecei a me tornar uma pessoa assim também. Quando eu me mudei de cidade, eu comecei a conviver mais com uma outra parte da minha família que eu não convivia tanto. E eu descobri que realmente eu entendo agora porque as pessoas falam que você tem que afastar a sua família, porque família é merda. Família, eu não sei se toda a família é assim, mas a minha é. Família é uma egrégora de pessoas que simplesmente vai te pôr para baixo, de alguma forma, porque essas pessoas, acho que elas por conviverem muito com você, elas esperam que você seja sempre a mesma pessoa e espera que você sempre esteja no mesmo nível que você sempre esteve. Porque querendo ou não, as pessoas da sua família te enxergam sempre como uma pessoa medíocre, né? Porque você é um deles e no fundo eles se enxergam dessa forma, então eles vão te enxergar assim também, o que é natural. Mas cabe a você tentar sair dessa situação, e geralmente você sai dessa situação não convivendo com essas pessoas. Mas não é só nessa questão, é mais uma questão de sentir que tem autoridade sobre você, porque quando se trata de família, tem pessoas que são mais velhas que você e que te viram crescer. E para essas pessoas você nunca vai ser uma pessoa autônoma, uma pessoa independente, uma pessoa adulta, né? Eles sempre vão te enxergar como aquela criança bobada que tu era e que ficava fazendo merda e que tinha que chamar atenção toda hora. E não vai mudar, vai mudar, obviamente, mas em algum grau, para eles, você vai continuar sendo essa pessoa. E eu pude sentir, por exemplo, que a minha determinação para fazer algumas coisas e o meu propósito e a minha vontade de progredir na vida deu uma baleada aqui, deu uma chacoalhada justamente por causa dessa mudança de ambiente. Porque lá na minha outra cidade, por mais que eu não gostasse também, era uma cidade onde eu convivia com menos pessoas e, consequentemente, eu tinha uma maior autonomia da minha energia emocional, porque quando você não convive com tantas pessoas, você fica com um emocional mais estável, né? Quanto mais pessoas você é obrigado a conviver diariamente, maiores são as chances do seu emocional ficar instável. Ainda mais se são pessoas difíceis, como é em algum caso de algumas pessoas da minha família. Mas isso me fez refletir sobre o quão a influência das pessoas dentro do seu círculo social realmente pode mudar quem você é
e o quão a internet pode impedir ou ajudar você a ir para um caminho bom ou para o caminho ruim. Porque hoje com a internet você não fica só limitado às pessoas do seu círculo social. Você tem o mundo na sua mão, você tem sites e fóruns, que é um tema mais profundo e complexo. E esses fóruns, eu já falei aqui em alguns podcasts antigos, podem e influenciam bastante também na sua personalidade. Só que esses fóruns da internet, eles meio que pegam pessoas que já têm uma predisposição para ficar naquele fórum, porque você não vai ficar na internet frequentando um lugar onde você não se sente bem. E qual lugar que você não se sente bem? Um lugar onde as pessoas são muito diferentes de você e consequentemente vão discordar de você e te criticar. E então você tende na internet buscar conforto. Então esses fóruns eles acabam concentrando um aglomerado de pessoas parecido em algumas questões de personalidade e de ideologias até. O que não tem como acontecer tanto na realidade, porque na realidade você não pode escolher simplesmente trocar de aba, você não pode simplesmente escolher trocar os seus amigos da noite para o dia ou os seus entes familiares. Claro que você pode escolher se mudar de cidade, mas não é tão simples se mudar de uma cidade, envolve muito dinheiro. E então, basicamente, na vida real, você tem um engessamento muito maior das suas condições sociais, vamos dizer assim. Vamos falar o português correto também. O que não acontece na internet, você acaba ficando mais num lugar onde você é mais ou menos bem-vindo já. Você se sente bem-vindo, você sente que as pessoas ali são mais ou menos parecidas com você. O que até certo grau acho que é bom, porque pelo menos para quando você está no estado de desconforto na vida real, onde você está todo dia convivendo com pessoas que você não gostaria de conviver, a internet ela dá um lugar onde você pode, finalmente eu posso conviver com gente que me entende, entendeu? Tipo aquele cara que, sei lá, ele tem que estudar, sabe? Ele tem um emprego, no emprego dele todo mundo é esquerdista e ele é direitista, e daí ele faz uma faculdade federal à noite e é a mesma coisa. Ele tá sempre que, ou ele fala as opiniões dele, toma no cu, ou ele finge e nunca pode ser ele mesmo. E então e daí esse cara, ele chega lá na internet, no momento de descanso dele, no final de semana dele, ele vai lá, ele abre um fórum ou um chat e lá ele pode ser ele mesmo, e daí ele extravasa quem ele é e foda-se. Mas aí eu fico pensando até que ponto se não existisse a internet, será que esse cara ele não ia acabar mudando, pensando que ele está realmente errado e mudando de ideia? Eu estou usando esquerda e direita só como exemplo, porque daí fica mais fácil de visualizar o que eu estou querendo dizer. Mas será que se esse cara não tivesse a internet, ele ia continuar tendo as opiniões dele, ou ele, por causa do meio real dele, ele iria acabar mudando essas opiniões? Primeiro ele ia achar que ele está errado, depois ele ia se sentir culpado por estar errado, e nesse momento ele já ia realmente pensar que ele está muito errado, e daí ele ia acabar mudando de ideia, meio que a contragosto, e de repente, quando ele menos esperasse, ele já era mais um esquerdista de federal e defendendo aquelas ideias e foda-se. Mas será que se a internet ele ia acabar fazendo essa mudança, e por causa da internet essa pessoa daí ela não faz essa mudança? Ou será que, independente da internet, o meio social real ele sempre ganha? Eu não sei, cara. Eu chuto que se não houvesse internet, as pessoas elas seriam muito mais politicamente, não só politicamente, mas socialmente suscetíveis
ao grupo social delas, mas com a internet não. Com a internet você tem um lugar onde você pode se encontrar com pessoas que são parecidas de você no país inteiro, se você souber inglês, no mundo inteiro, e meio que isso vai reforçando uma personalidade que você já tem. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque às vezes a personalidade que você tem não é necessariamente uma personalidade boa, mas é uma forma que impede você de ser refém do seu círculo social na vida real. E é por isso que eu acho muito interessante que ela é uma teoria que eles chamam de teoria da sexta pessoa, do sexto contato, que acredito que a internet ela pode ser considerado o sexto contato. Você tem as 5 pessoas que mais te influenciam na vida real, e você tem a internet, que é como se fosse uma sexta pessoa te influenciando, e eu chuto que influenciando tanto ou mais do que as outras 5 pessoas, porque você passa mais tempo na internet do que em contato com essas pessoas, vamos ser francos. E eu achei muito interessante isso, mas eu comecei a pensar, tá, mas e o quanto a gente influencia os outros? Será que não tem uma forma de não ser influenciado pelos outros e começar a influenciar os outros, e ao invés de você ser o cara que entra numa faculdade, as pessoas têm as pessoas elas pensam diferente de você, todos são de esquerda e você é de direita. Um exemplo só, tô usando só como exemplo. Porque senão já vem algum cara falando, ai não, porque é direita, esquerda, porque esse cara não é política isso daqui, tá? Esse podcast não é sobre política, é só um exemplo. Você entra lá, né, os caras são de esquerda, você é de direita. Será que não tem alguma forma de você manter os seus princípios e não se deixar ser influenciado pelos outros, e você, ao invés de deixar que aquela horda de pessoas influenciem você influencia elas, ou pelo menos algumas delas? Porque é meio que isso que aconteceu, se você parar a pensar bem. Tem algumas pessoas que elas tiveram essa capacidade de influenciar os outros e não serem influenciados. Sei lá, Platão, Sócrates, Napoleão, Lenin, Stalin, Hitler. Não dei só exemplos bons, mas a questão é a seguinte: pessoas que não foram influenciadas, quer dizer, foram influenciadas pelos meios, mas mais do que ser influenciadas, influenciaram os outros. Será que é possível você conseguir vencer a sua realidade social e conseguir sobrepujar ela e ser você a pessoa que influencia e não quem é influenciado? E eu, refletindo sobre isso, cheguei à conclusão que sim, só que para isso acontecer você precisa ter a 7ª influência. E para mim a 7ª influência é um propósito. Porque eu comecei a perceber que quando tu não tem um propósito, meio que você não tem um lugar no mundo, meio que você está perdido. E daí é que nem aquele gato do Alice do País das Maravilhas fala, quando tu não tem um caminho para seguir, qualquer porra de caminho serve. Ou seja, quando tu não tem um propósito, meio que qualquer coisa serve só para você continuar evoluindo. Então, essas pessoas que não têm... Por exemplo, nessa pandemia, quanto não tinha de gente que estava num emprego só pelo dinheiro, não pensava muito na própria vida, nas próprias vocações, porque as pessoas hoje não pensam mais nisso, e viu na pandemia, não ficou assustado de início, só viu na pandemia a oportunidade para ficar em casa descansando, e depois simplesmente ficou com medo de morrer, mas um medo, sabe, eu não quero morrer, eu quero viver, mas nem ela sabe porque ela quer tanto viver, porque a vida dela não tem sentido. E voltando mais um tempo, se você perceber bem, as pessoas elas têm esse comportamento de massa, elas precisam ter algo para seguir, para vibrar. É só você ver o futebol, um monte de gente, sabe, só ela veste a camisa, vê um time, decide que ela vai torcer para aquele time. E tem um monte de pessoas lá, um monte de jogadores que não conhecem aquela pessoa, não sabem quem ela é, mas ela torce para aquelas pessoas, para aquele time.
eles estão ganhando um monte de dinheiro e aquela pessoa que torce para eles não tá ganhando nada. E você vê um monte de gente, as pessoas elas vestem camisa, algumas pessoas vestem a camisa do time A, outras pessoas vestem a camisa do time B, elas brigam entre si, os jogadores eles jogam a bola, no final do jogo eles ganham um monte de dinheiro e vão provavelmente, por exemplo, se um cara ele joga no Grêmio e o Santos vai lá e oferece o dobro, ele vai pro Santos para jogar no Santos. Nem o jogador que está jogando no time ele é tão patriota, entre aspas, com o time, mas os torcedores são. E os torcedores não ganham nada, o jogador ele ganha para ser patriota, entre aspas, daquele time. Isso, futebol, isso com nacionalismo, isso com comunismo, são pessoas que você fica... Isso com o pandemismo, vamos chamar assim, as pessoas que elas transformaram medidas higiênicas como se aquilo fosse uma máscara. Não uma máscara no sentido literal, mas é como se aquilo fosse uma bandeira política. Medidas higiênicas deixaram de ser um cuidado e passaram a ser um símbolo. E você fica, caralho, mas por quê? Por que ficar politizando tudo? Por que as pessoas politizam tudo hoje? E por que desde sempre elas ficaram seguindo a esmo alguém, seja algum jogador de futebol, seja algum cantor, seja algum líder político? E você percebe que é porque as pessoas não têm, parece que elas não têm vocação, elas não se encontraram na vida. E eu ando refletindo muito sobre vocação porque eu percebo que eu estou indo nesse caminho de me tornar uma pessoa meio louca, que eu estou estudando para concurso, mas eu comecei a pensar, tá, mas mesmo se eu passar nesse concurso, eu vou trabalhar num negócio que basicamente vai ser atendimento ao público, vou ganhar bem, mas e aí? E depois? Vai ser, tá, eu vou ganhar bem, vou juntar dinheiro, vou investir. E se tudo der certo, se o país não quebrar até lá, se eu não precisar lutar e não tiver nenhuma dificuldade, eu vou ficar 20 anos trabalhando nisso, vou ter meus 40 e poucos anos e vou ter juntado dinheiro, eu vou estar velho e é isso. A minha vida foi atender pessoas. Foi uma vida digna, mas ao mesmo tempo foi uma vida pacata. Foi uma vida sem sentido, sem propósito. E eu acho que é por isso que as pessoas precisam tanto ter algo para se apoiar, porque a vida delas não tem propósito. E eu ando refletindo. Será? E eu ando refletindo, eu cheguei à conclusão que por mais que eu ainda vou continuar lutando para ter alguma renda, porque é importante, mas eu cheguei à conclusão que isso não é o meu propósito final. Eu não quero chegar aos 80 anos, né, ao final da minha vida, olhar para trás e pensar, o que eu fui? Eu fui um cara que passou no concurso, ganhou bem e se aposentou. Eu não quero, eu acho que eu não ficaria satisfeito se alguém chegasse para mim e perguntasse, você viveu tudo que você queria viver? Provavelmente não, se for só isso. E é aí que eu cheguei na questão da vocação, que é aquilo que eu acho que vocação é você atingir o teu potencial máximo naquilo que você sempre foi, naquilo que é o seu melhor. Você tem uma coisa que você tem um potencial enorme e você foi e atingiu o potencial máximo naquilo. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, uns exemplos modernos aí, tipo Kurt Cobain e Axl Rose. São caras que, por mais que tenha controvérsia, eles tinham lá uma agudeza artística, que eu não vou entrar no mérito se era bom ou não, mas a questão era a seguinte: era o melhor dos caras, e ao invés de eles se arriscarem num emprego comum, o que era fácil nos anos 90, ainda mais nos Estados Unidos, eles foram por esse caminho e eles estavam no momento certo, no lugar certo,
e eles foram ao máximo naquilo que eles eram melhores, e o resultado é que até hoje você tem pessoas escutando os caras. Se você voltar até mais no tempo, você tem grandes escritores, grandes filósofos, pessoas que até hoje são lembradas e tem o nome delas citado, porque elas simplesmente foram lá e exploraram o potencial máximo daquilo que elas eram melhores em fazer. Que filósofos é pensar, artistas são criar, e é isso. Mas até onde isso é válido, eu não sei, porque descobrir a vocação é uma coisa difícil. Porque meio que, se tu for ver bem as pessoas acima da média, elas meio que já sempre souberam qual que era a vocação delas. E além de sempre saberem qual que era a vocação delas, elas sempre tiveram coragem para seguir aquela intuição que falava para elas seguirem aquela vozinha, elas seguirem aquela coisa que elas olhavam e pensavam: eu gosto muito disso, eu sou muito bom nisso, mas isso daqui, se eu seguir por esse caminho, eu posso terminar meio fudido, e se eu seguir nesse caminho, eu olho para isso aqui e eu penso: não gosto disso, acho sem graça, mas não vai me dar um salário bom. Mas eu vou seguir aqui, que eu não sei se vai me dar um salário bom, mas eu sei que eu sou bom nisso e eu gosto de fazer, então é aqui que eu vou. E as pessoas, elas foram, algumas se fuderam, alguns escritores passados se fuderam, mas muitas, todas na verdade, algumas em vida e outras em morte, foram reconhecidas por ter seguido esse caminho de ser o melhor naquilo que você gosta muito de fazer. E eu acho que é isso que é vocação. Vocação, em uma frase, é você ser o melhor naquilo que você gosta muito de fazer. Eu acho que é isso. Acho que é uma boa forma de definir vocação. E ninguém mais pensa sobre vocação, ninguém mais discute isso. As pessoas, elas não te perguntam o que você quer ser no sentido de quem você quer se tornar. Elas te perguntam no sentido de qual profissão você quer ter para você ganhar bem e deixar de incomodar os seus pais, porque agora você tem um saláriozinho grande. Nunca é uma pergunta profunda e transformadora, que era o que devia ser feito quando você é jovem, quando você tem seus 12, 13, 14, 17 anos, mas não é o que acontece. Eu acho que é por isso que hoje em dia tem um monte de gente retardada, cheia de problema na cabeça, e que perde tempo da vida consumindo uma série atrás de outra, um filme atrás de outro, filmes que estão cada vez mais vazios e sem propósito, porque as pessoas estão mais vazias e sem propósito, então elas engolem qualquer merda, porque afinal de contas, por que o cara que produz os filmes ele vai se esforçar para produzir alguma coisa de qualidade, que vai demandar mais dinheiro, tempo, se ele pode produzir qualquer lixo genérico que vai ser consumido porque as pessoas estão vazias, elas não têm um propósito dentro delas, então elas vão perdendo, sei lá, o amor próprio com o próprio tempo delas, e elas, ao invés de quererem ver coisas para se aprimorar, elas veem coisas só para passar o tempo, porque elas perderam o amor próprio por si mesmas. Porque é isso que acontece quando você não tem um propósito, você fica desmotivado de viver, então o seu tempo deixa de ser importante e você desperdiça ele com qualquer coisa. E eu acho que é por isso que tem tanta gente aí que aceita trabalhar 12 horas por dia por um salário mínimo e meio e sabe que está ganhando pouco, e a primeira coisa que faz quando tem um pouquinho de estabilidade na vida é achar uma mulher ou um homem mais um boneco no mundo e não ter tempo para mais nada, porque as pessoas não respeitam o próprio tempo, não respeitam o próprio tempo dos outros. O próprio tempo dos outros é foda, a gente mata. Não respeita o tempo dos outros e não respeita nada, porque não tem propósito, e sem propósito você não tem aquele fogo interno que te permite influenciar as outras pessoas e não ser só mais um na multidão que é influenciado pelos outros.
Mas é isso aqui, eu acho que esse podcast foi bem confuso, mas eu precisava fazer essa reflexão e essa espécie de desabafo, então é isso aí. Fui.